Fala pessoal, boa tarde, Cleiton Bonfim na parada. E hoje vamos fazer uma viagem de motocicleta para o trabalho, tranquilo? O intuito do vídeo hoje é passar algumas dicas de pilotagem enquanto se está equipado na sua motocicleta, tranquilo? Então, voltado para os colegas que fazem parte da segurança pública ou privada, dos quais detém aí porte de equipamento, tá bom? Primeiro ponto a ser abordado é a questão da maneabilidade da motocicleta, tá bom? É importante que o operador ele domine um pouco, né, da maneabilidade da sua motocicleta, ele conheça a sua motocicleta, tá certo? Outra coisa é a questão do tipo de motocicleta. Esse vídeo vai ser voltado para quem possui motocicletas de 300 cilindradas para baixo, tá certo? 300 cilindradas abaixo. Então, aí vai algumas dicas de como pilotar, como se comportar e o que fazer em uma situação de necessidade de prevenção, né? Em se tratando da pilotagem da motocicleta. Bom, o primeiro ponto a ser abordado é justamente isso aqui, certo? Você, enquanto pilotando sua motocicleta, estando de posse do seu equipamento ou não, você deve evitar exatamente isso aqui que está acontecendo. Você parar mesmo na saída do sinal, tá bom? Porque estatisticamente é comprovado que as abordagens em motociclistas em sinal, geralmente, ou até mesmo em deslocamento, se dá pela lateral e por muitas vezes pela frente, né? Então o ideal é você evitar parar no sinal vermelho. Por exemplo, aquele sinal vermelho tá ali, ó, fechado. Então eu vou dosando o punho, sempre me mantendo em movimento e sempre fechando o meu lado direito. Por quê? Porque é o melhor local para desembarque, e caso necessite fazer algum tipo de reação, eu tenho uma área para tomada de ângulo para lá, tá certo? Então a gente vai tentando vencer o sinal, certo? Tá limpo aqui, a gente vai se jogando aqui nesse meio, ó. No meio, tá bom? Abriu, passou. E aqui a gente vai embora. Segundo ponto é manter o motor da moto sempre cheio, tá certo? Sempre cheio. O que é isso? Desenvolvimento contínuo da motocicleta, tá certo? O melhor lugar de aproveitamento de evasão são as curvas. Por isso que eu falo que você tem que ter um certo domínio sobre a motocicleta. Porque naturalmente, aproximadamente aí 90% das pessoas que pilotam moto são ruins ou péssimas em curva. Então aqui é a cobertura da torta de chocolate para aqueles que têm moto com cilindrada baixa. Você tem baixo torque, então em pista reta, em pista livre, você tem desvantagem na sua motocicleta, tá bom? Então é interessante você dominar a motocicleta por isso, pois nas curvas você consegue tomar uma certa distância do seu possível algoz, né? Que ele quer tomar teu bem, tá certo? Outro ponto importante a ser destacado na condução da motocicleta é você sempre se posicionar um pouco mais à tua esquerda, dessa forma aqui, tá bom? Se posiciona um pouco mais à tua esquerda e se antecipa ao cenário motociclístico, tá bom? Eu vou ultrapassar, eu já me antecipo. Complicou aqui, ó, o cara parou aqui. Isso aqui é que acontece, ó. É isso que você encontra, né, quando você está pilotando moto. Veio o problema, entendeu? Mais um motivo para você dominar sua moto. Pronto, aqui eu perdi tempo, vou ganhar tempo aqui agora. Motor cheio, entro e vou embora, tá bom?
O motor da moto tem que estar sempre cheio. Por quê, Cleiton? Porque a minha moto tem um motor pequeno, então precisa aproveitar a retomada dela o mais rápido possível. Tá bom? Entrei na curva, moto dentro, corpo dentro e continuo. Faço a retomada, encho o motor, desfaço a curva, observo o meu acesso, tá bom? Aqui tá livre, eu vou embora, certo? Em que lugar eu devo me manter com a moto de baixa cilindrada? Exatamente esse aqui, tá certo? Vai fazer ultrapassagem, você sinaliza, passa, se mantém o mais próximo daqui, retoma para tua mão e volta o mais próximo da faixa do meio possível, né? Você vai dividir aqui o meio e joga um pouco para cá e aí você sai, tá bom? Por que eu devo fazer isso? Normalmente em rodovia ou normalmente em ambiente urbano, as abordagens criminosas se dão pela frente ou pela tua lateral esquerda, do lado da embreagem da motocicleta, tá bom? Como aqui estou numa rodovia, eu me conservo sempre um pouco à esquerda do meio da faixa de baixa velocidade. Pronto, nessa posição aqui. Por quê? Porque a minha direita não tem área de ultrapassagem, mesmo porque o motorista vai ter que ultrapassar pela esquerda, tá certo? Eu não me coloco no curral de abate. O que é o curral de abate? É justamente isso aqui, ó. É você ficar conservando a faixa próxima ao acostamento, dando margem para que um carro force uma ultrapassagem e acabe te jogando para o acostamento, tá? Sabemos que temos estradas as quais não são dotadas de acostamento. Nesse cenário, a probabilidade de um acidente é absurda, tá bom? Então a gente se mantém sempre nesse posicionamento, porque evita uma ultrapassagem forçada, te expulsando da pista. E caso você venha a ser alvo de uma investida criminosa, você nesse posicionamento aqui, você tem toda essa área tangencial para aplicar técnicas de pilotagem, as quais eu já deixo aí aberto, que a gente aborda no nosso curso de resposta armada em motocicleta. Você tem toda essa área para fazer a tua técnica de pilotagem e acesso dos seus recursos, tá certo? Dito isso, toda ultrapassagem deve ser feita o mais rápido possível e no ponto cego de quem está na tua frente, tá certo? No ponto cego de quem está na tua frente. Mas, Cleiton, por que no ponto cego de quem está à minha frente? Lembrando que esse vídeo foi iniciado dizendo que ele é voltado para pessoas que utilizam moto de baixa cilindrada, né, média e baixa cilindrada, as quais não te dão uma resposta de motor imediato. É muito importante você conhecer a moto que você tem, né, saber as limitações, principalmente de torque, porque aqui a gente está falando de uma pilotagem combativa defensiva, onde eu vou utilizar durante todo o meu percurso ao trabalho e durante todo o meu retorno para casa técnicas de pilotagem as quais me possibilite minimizar a necessidade do uso do equipamento qual é transportado por quem o porta, tá bom? Então aqui, ó, ponto cego, tem uma moto à minha esquerda, eu saio do retrovisor dele, passo, ele não viu, tá bom? Já passei, beleza? Ponto cego é exatamente isso. Você tá vendo o seu veículo à frente, você sai da área de visão do retrovisor do seu veículo à frente, faz a ultrapassagem com o motor cheio e vai embora, tá bom? Porque se aquele veículo
ou aquela motocicleta for de pessoas mal intencionadas, eles primeiro não vão te ver passar, e quando te visualizarem, você já vai estar com uma certa vantagem, porque o teu motor está cheio e a tua moto já está desenvolvida, tá certo? Então daqui que eles venham recuperar, você já tem passado à frente e ido embora, tá certo? Caso isso ocorra em uma rodovia e você perceba que após ultrapassar essas pessoas, eles estão o seguindo, né? Primeiro acesso urbano, você entra. Primeiro acesso urbano, você entra. Por quê? Observe essa rodovia nesse exato momento. Eu tenho uma reta aqui absurda. No momento eu piloto uma Bros, motor de 160 cilindradas, o qual me entrega no máximo 132 quilômetros numa descida, onde aos 133 quilômetros a motocicleta ativa o limitador, né, o sistema eletrônico dela ativa o limitador, o qual faz com que essa moto não desenvolva mais velocidade além disso. Ou seja, eu tenho uma moto que me dá uma certa limitação, né, de evasão, por assim dizer. Outro ponto é exatamente esse o qual estamos passando aqui. Estávamos ali a 125 descendo, a gente pegou um pouco de subida, a moto já caiu para 94 km, tá certo? E o motor tá cheio, ó, o punho tá cheio, tá certo? Então sempre andar com o motor cheio. Evitar de estar aqui nessa faixa de baixa velocidade a 60 por hora. Por quê? Porque isso gera um risco para o próprio motociclista. Você pode ter o desprazer de estar à frente de uma carreta, né, com problema no freio, com entrada de ar no freio, com as lonas de freio queimadas, e você não vê, né? Você não vê e acabar sendo tragado pela carreta. Então sempre aproveite o máximo do motor da sua moto, né? Reiterando, motos de baixa cilindrada ou média cilindrada, e são motos as quais, são motores os quais você se sacrifica bastante para poder ganhar uma certa desenvoltura, né? Desenvoltura ciclística, desenvolvimento. Outra coisa bastante importante a se fazer durante um trajeto desses é a todo momento você estar sempre visualizando o seu retrovisor, tá bom? Principalmente esse da esquerda, certo? Principalmente esse da esquerda. Eu estou virando a câmera para que vocês possam ver, mas o retrovisor tem que estar regulado de modo que você esteja olhando para frente e num simples lance de olho você consiga ver seu retrovisor sem perder a visão panorâmica à sua frente, tá certo? Normalmente, como foi citado anteriormente, esse lado aqui é de menor preocupação, porque você está conservando a sua moto a mais ou menos 70% à esquerda da faixa de baixa velocidade, né? A gente está aqui mais ou menos aqui a 70% à esquerda, tá certo? Aqui é o lugar que mais vai te dar segurança, porque se eu tiver um veículo atrás de mim, que eu já vou ter que ter identificado ele aqui nesse retrovisor, certo? Que é o caso desse veículo preto que vem atrás, esse SUV preto, não, azul, tá bom? Esse Jeep aí. Então você tem aqui, ó, toda essa faixa livre para ele. Ele vai passar, ó, foi embora, tá vendo? Caso ele tentasse uma investida, eu tinha toda essa área de tangência para poder sair, tá bom? Então, por esse motivo, o ideal é você se manter aqui nessa linha, tá certo? Aos 70% à esquerda da faixa de menor velocidade. Tranquilo?
Outra situação importante a ser falada é o tipo, né, de motocicleta. Mas desculpando aí que eu tô meio resfriado. O tipo de motocicleta escolhida pelo piloto, pelo operador na compra da sua moto para esse tipo de finalidade, né? Para um uso diário urbano, para um uso de deslocamento para trabalho, tá certo? É interessante você observar o modelo de moto que você vai adquirir, tá bom? O que é que eu recomendo? Moto de suspensão ProLink, moto com suspensão ProLink, normalmente moto um pouco mais voltada para off-road, tais como XTZ, Bros, XRE, Lander, XT, certo? Aí você partindo ali para aquelas motos Big Trail, Tiger da Triumph, F800, se eu não me engano, da BMW, e assim por diante, V-Strom, e assim vai. Por quê? Porque são motocicletas que te dão condições de fazer de fato a pilotagem defensiva evasiva, que o ideal em motocicleta é estar sempre se antecipando ao cenário, tá certo? E evitar o máximo possível de maneira evasiva e não combativa, principalmente quando você tem uma moto de motor pequeno, tá certo? Principalmente nesse cenário, você tem uma moto de motor pequeno. Então, o ideal é você ter uma moto de suspensão para você poder fazer esse deslocamento com mais segurança. Cleito, CG, Bis, Pop, quer dizer que eu não posso usar essas motos não prestam? São motos boas, as motos prestam, elas cumprem seu papel, que é transportar a pessoa. Só que, por exemplo, nesse cenário aqui, se eu tivesse que me evadir de um carro, olha o quebra-mola, o que é que eu faço? Desloco um pouco, passo, vou embora. Não diminui velocidade, não reduzir marcha. Digamos que eu tenho um carro atrás de mim, desloco o assento, passo, vou embora, tá certo? Então o chicote que essa moto tem na suspensão é quase zero, tá certo? É quase zero. E olha quem tá pegando quebra-molas aqui realmente consistentes. Olha aí, ó, passo, vou embora, tá certo? Coisa que se você fizer numa bis, ela vai te dar um chicote maior e você vai perder o controle da motocicleta, vindo a se acidentar, né? Uma Pop, uma Bis, uma CG, né? Já tive a oportunidade de presenciar uma situação a qual o rapaz, tentando se evadir, passou com tudo num quebra-mola. A roda traseira da CG quicou no quebra-mola. Ele acabou fazendo um RL, que é andando só na roda dianteira, e perdeu o controle, né? E aí se acabou tudo. O cara se machucou feio mesmo, passou tempão internado e foi aquela zona. Então, por esse motivo, é mais aconselhável se valer, né, de uma motocicleta de suspensão, que ela vai te dar mais conforto no deslocamento e vai te dar também mais condições, mais ferramentas defensivas, tanto em ambiente urbano quanto em rodovia, tá certo? Posição de pilotagem. Devemos nos encaixar o mais à frente possível do tanque da moto, tá certo? Abraçando o tanque com as pernas e os nossos braços, eles devem estar naquela posição de pilotagem estilo motocross, né? Conhecida também por asa de morcego,
é o braço levemente flexionado, estilo um bumerangue, né? Teus braços tem que estar na posição bumerangue, onde vai te dar melhor maneabilidade de pilotagem na tua motocicleta. A tua moto vai ficar mais na tua mão, certo? Então esses apontamentos são extremamente importantes para que você consiga fazer o deslocamento com a sua moto para o trabalho de maneira mais segura possível. Cleiton, uma dúvida, essas dicas só serve para quem é policial, só serve para quem tem o seu porte de equipamento bélico e anda de moto? Não. Essas dicas, como eu falei anteriormente, são técnicas de pilotagem combativa, defensiva, tá certo? Onde um dos tripés de combate é você antecipar, identificar e por fim neutralizar. Então, com dicas como essa você consegue se antecipar e identificar problemas, tomando postura na sua moto, fazendo o devido posicionamento na rodovia. Olha lá, ó, abriu, eu passo, saio do ponto de visão e volto, certo? Ó, motor pequeno, eu olho, encho o motor na quarta marcha e saio, certo? Por que eu encho o motor na quarta marcha, Cleiton? Porque eu ia pegar uma subida, irmão, e minha moto é motor pequeno, o motor tem que estar como? Sempre cheio, tá certo? Eu não posso ter aquele delay que eu tive naquela outra subida lá anteriormente no vídeo, tá certo? Não posso ter aquele delay. Tanto é que aquela subida lá, eu conservei a minha moto a 94, 95 km. Estou conservando ela aqui agora a 112 km e continuo subindo, tá bom? 110, 109, 108, tá certo? Então tudo isso se dá através da técnica utilizada. Você tem que conhecer do motor, você tem que conhecer da cilindrada, conhecer do torque do motor, conhecer da tração, né? Você tem que conhecer do giro completo da tração, de quando ela te dá, de quando ela te entrega de força na roda, para você poder aproveitar o máximo possível. Peguei reta, começou a descer, eu alivio o motor e o motor continua cheio. Joguei uma quinta, limpo aqui, ponto cego, saio, ultrapassei, volto rapidamente, estou no jogo novamente, tá certo? Utilizando o vácuo desse veículo, eu estou me aproximando lentamente, né? O que é que acontece? Eu não aconselho que vocês façam isso. Vá tentando se aproximar do carro à frente, sendo que a tua moto não vence o motor, né? O motor da tua moto não vence. Porque quem está no carro à tua frente também pode ser um policial que também está indo trabalhar e está assustado com você, se aproximando de maneira meio que devagar. Ele não sabe que moto é a tua. Então o que é que tu faz? Conserva teu punho e entra num cenário de oportunidade. O que é que eu faço? Vou encher o motor agora, enchi e eu saio, tá certo? Saí do visual, abri, ó, vou embora. Por quê? Tirei a zona de perigo para o cara que tá dirigindo. Voltei para cá, tá certo? Ou eu faço a ultrapassagem constante e contínua e vou embora, ou eu não faço uma ultrapassagem de aproximação. Por exemplo, aqui agora eu não faço essa aproximação porque isso é desnecessário, é arriscado. Eu não faço essa aproximação. Eu tenho um Corolla à minha frente, vidros com isso filme, eu não sei quem está dentro do carro, e quem está dentro do carro não sabe quem está nessa moto que está atrás dele. Mesmo porque a essa distância, o máximo que ele consegue visualizar é um farol. Um farol com um motociclista, viseira fechada, tá certo? Como eu estou usando uma viseirazinha interna, né, que é o óculos, ou seja, tá tudo preto. Para o cara que está lá vendo, tá tudo preto. Então não é legal você aproximar desse cara e ficar tentando forçar uma ultrapassagem. Ele pode entender como uma ameaça, tá bom? Então a gente segura aqui, vai olhando lá, ó. Se deu, a gente enche o motor e vai embora. Volta,
tá bom? E segura a onda. A mesma marcha que eu reduzi para passar, eu mantenho ela. O motor tá cheio, tá certo? Sempre observando aqui, tranquilo, sempre ligado nesse cenário, ó. Após essa touro, dá pra gente encher o motor e ir embora, beleza? Já avisei, enche o motor de terceira, seguro, volto e troco de marcha. Eu não troco de marcha durante a ultrapassagem. Estou em uma moto de baixa cilindrada, eu não posso perder o torque do motor, certo? Aqui já começou a subir, então eu mantenho a quarta marcha. Eu não vou botar uma quinta, porque eu sei que a moto vai morrer, tá bom? Então eu seguro a minha quarta marcha, vou dosando o punho. Se eu perceber que ela vai tentar pedir marcha, eu dou uma dosada no punho. Aqui não dá, tá bom? Segura a onda. Tô de quarta, jogo de terceira, porque eu tenho que estar com o motor sempre cheio. Se não aparecer ninguém ali em cima, eu encho o motor, saio do visual e vou embora, tá bom? Tô de volta no jogo. Agora eu troco de marcha, tá certo? Atentar para troca de marcha. Isso é um fator extremamente importante em pilotagem combativa em motocicleta, tanto no momento de lazer, de transporte social, como em situação de patrulhamento. Essa questão da relação piloto-câmbio, né, piloto-aproveitamento, tem que ser algo muito estreito. O cara tem que dominar bem até onde a moto que ele está pilotando pode chegar e o que é que ela pode entregar para ele. Isso aqui é uma troca de comunicação entre piloto e moto. Ela está conversando comigo a todo momento, só que eu tenho que ter ouvidos para ouvir. Aqui o cenário já é outro, me aproximei mais rápido, saio do visual e vou embora, certo? Tá limpo, saio do visual e vou embora. Não precisei trocar de marcha, porque eu já vim embalado, né? Eu já vim embalado, então eu vou embora, tá certo? Então a questão da relação piloto, câmbio, piloto, motor é algo importante. O cara tem que estar ciente do que a moto está falando para ele, certo? Porque do contrário ele vai estar em um cenário que ele precisa botar a moto, o motor cheio, e ele vai estar em uma marcha que vai entregar para ele o motor vazio. É aí que acontece o acidente, né? Acontece a interceptação, certo? Então a ideia desse vídeo é justamente isso: trazer para vocês uma noção técnica de como pilotar, de como operar em cima da sua motocicleta de maneira mais segura possível, tá certo?